Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E como vocês bem sabem, no vídeo anterior eu elaborei uma oração para que seja a abertura de nossos conteúdos aqui do canal. Então vamos entrar agora nesse estado de oração, prestando atenção nas nossas energias, no nosso campo, e que essa oração harmonie todos os nossos chakras, todos os nossos corpos sutis. Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, e mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar da nossa consciência. Rogamos, nesse instante, aos amigos da luz, que a paz envolva nosso planeta como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em gestos, palavras e pensamentos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, amigos de caminhada, conhecidos ou desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês, que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Hoje é um conteúdo de perguntas e respostas. Eu trouxe algumas perguntas minhas e outras perguntas que eu me deparo constantemente durante os meus atendimentos, e acredito que sejam perguntas que muitos de vocês também têm. Então a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: neste tempo, qual a importância da natureza, uma vez que estamos nos movimentando para uma condição mais elevada? A natureza pode nos facilitar a lidar com tudo com mais leveza? E a resposta foi: os reinos mineral, vegetal e animal já vibram em quinta dimensão. Suas atualizações já foram feitas e são sustentadas pelas frequências do Sol que aqui vem chegando. Diferente do homem, estes reinos não possuem os desafios da consciência humana, que foi obscurecida pelo mau uso do ego, o guardião de suas individualidades. O estado de leveza tem relação com a reforma íntima, com as suas expressões perante a vida. Incentivamos o contato com esses elementos com a finalidade de auxiliarem em suas recordações e em suas autorregulações energéticas. Se harmonizem com os cristais, bebam água solarizada, andem pela terra com os pés descalços, consumam com mais frequência os vegetais, façam mais chás, usem das ervas e saibam se relacionar com os animais, os observando, interagindo e os preservando.
Reverenciem a natureza, porque vocês são parte dela e é herança. Vocês nasceram dela. A próxima pergunta foi: quais são as características dos despertos? Uma vez que eu vejo muito na internet, todo mundo se diz que é desperto, 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 e tem um comportamento incoerente com o que fala. E a resposta foi: diferente do que muitos acham, não são pessoas perfeitas. E é exatamente por serem conscientes desta característica que os fazem ser despertos. Eles vivem em consciência expandida, reconhecem com mais facilidade suas limitações e investem em seu aprimoramento moral. São indivíduos que não se escondem atrás de uma falsa imagem. Não têm tanto medo de exporem seus defeitos, pois são exemplos vivos de que tudo pode ser transformado. Os despertos sabem usar suas limitações como um verdadeiro exemplo de lapidação moral, pois já entendem que estas características não os definem, mas sim em como as manejam. Tá bem claro, né, pessoal? Os despertos são aquelas pessoas que usufruem da herança, né, que todos nós temos, mas que sabem usufruir da sua herança da criatividade. E com as suas criatividades, eles reformularam o conceito de limitação, usando essas limitações como exemplo, como uma lição para todos nós. Tem que ter coragem, não é, pessoal? Tem que ter coragem. E graças a eles, temos exemplos, né, às vezes nas nossas vidas, de pessoas exatamente assim, que nos inspiram, porque esse é o nosso futuro, o fazer o bom uso de nossas experiências, dessas características, entendendo que essas características não nos definem, mas o que nos define é a forma com que manejamos esses recursos de expressão da nossa consciência. Que isso fique bem claro para todos nós. A próxima pergunta é a seguinte, que essa foi bem curta. Eu não tive maiores esclarecimentos. Os mestres ascensionados estão encarnados? Muitos, sim. Essa foi a resposta. A próxima pergunta foi: as sementes estelares já foram espíritos exilados? E a resposta foi a seguinte: algumas sim. Vocês terão a oportunidade de conhecer suas histórias evolutivas e essa interação promoverá uma grande quebra de paradigmas. Saibam, vocês são as sementes do futuro. A próxima pergunta foi a seguinte: sobre o livro de Urante, né, que é um livro e eu venho lendo aos poucos, com muito cuidado, porque eu já mexeu muito com as minhas percepções. Inclusive, eu vou fazer uma playlist de introdução a esse livro aqui no canal. Usar da experiência, da minha experiência que eu tenho até aqui, assumindo toda a responsabilidade com as interpretações que eu levo, para quem tiver interesse, é claro. Fiz essa pergunta para a minha mentora e ela me respondeu, mas depois a gente teve um aprofundamento, um contato maior, que eu trouxe em forma mais lúdica. Eu vou postar exatamente como o primeiro vídeo dessa playlist de introdução a este livro, futuramente aqui no canal. Resumidamente, ela me respondeu o seguinte: para se entender um conteúdo como este, é necessário um certo grau de aprimoramento moral. Todos os conteúdos possuem ruídos. Não entendam como algo ruim, longe disso. Os ruídos são apenas parte da mecânica deste mundo. Eles existem para que vocês exerçam seus discernimentos. Nem todos são elevados por lerem determinadas obras, mas sim pela forma com que tratam tais informações. Sempre aconselhamos e enfatizamos para que façam as suas devidas seleções. Unam suas mentes com seus corações e não apenas leiam, mas as sintam.
O livro de Urantia tem muito a ensinar, mas o entendimento só criará raízes em corações dispostos, leves e esclarecidos. A próxima pergunta foi sobre a roda de Sansara. Isso eu vejo muito nos meus atendimentos. Os karmas são reais ou apenas uma crença limitante para que todos nós permaneçam aprisionados nessas repetições? E essa foi uma resposta assim, bem clara, inclusive com uma referência, né, de um livro também, de um conteúdo. Mas antes de prosseguir, se você estiver gostando desse conteúdo, eu peço para deixar seu like, inscreva-se em nosso canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para se manter atualizado sobre as mensagens. Se quiser fazer uma sugestão, se tiver uma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se tiver conhecidos, amigos que gostem desse conteúdo, peço que compartilhem com eles. E a resposta para essa pergunta sobre os karmas foi a seguinte: vocês precisam entender o atual plano de existência e sua função. Estudem o seu mundo e suas dinâmicas. Experimentem, pois o que repassarmos permanecerá apenas como uma informação se, conscientemente, vocês não experimentam a criação. Embora tudo e todos sejam herdeiros da fonte criadora, cada um se encontra em sua atual dimensão por alguma finalidade. A roda de Sansara é um mecanismo criado por vocês mesmos quando criaram este estado de consciência e estagnaram suas evoluções. Em alguns mundos de terceira dimensão, ela existe. Em outros, não. De um ponto de vista mais abrangente, essas repetições são desnecessárias. Mas, a partir do momento que essa energia é criada, ela se torna necessária, pois as inteligências superiores que administram a grande engrenagem de tais dimensões entendem que, se uma energia surge, ela precisa ser experimentada. Nesse momento veio a referência de um parágrafo do livro que eu venho lendo, que se chama Cartas de Cristo. E o parágrafo diz: a intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é da forma individualizada a criação e experimentada. Página 17, carta 5. E ela prosseguiu: quando dissemos que vocês são imagem e semelhança do Pai, vocês são seres que carregam sua herança. Vocês são co-criadores, como, por exemplo, o fruto da criação da roda de Sansara. Estamos aqui para ajudá-los a conhecer, entender e fazer o bom uso de suas consciências individuais. Por enquanto, vocês focriam muita coisa inconscientemente, e isso é um tanto complicado, mas potencialmente rico em aprendizado. Essa roda cíclica e repetitória é coletiva, mas ela nasceu começando por 1, 2, 50, 500 e uma crescente de indivíduos ressoando uns com os outros. Percebam como cada um possui um ritmo de aprendizado. Alguns passam de ano, outros precisam repetir de ano para aprender. Alguns precisam repetir várias vezes para aprender a passar de ano. Este ciclo, uma vez criado, precisa ser compreendido. O apego, por exemplo, muito presente na vida de vocês, é um grande fortalecedor e mantenedor desta roda. Vocês reclamam muito sobre os ciclos reencarnatórios e falam muito sobre os controladores.
mas esquecem de olhar para si mesmos e de examinarem a existência de mágoas e dependências presentes em suas vidas. Um exercício simples e um tanto desafiador que farão vocês perceberem se continuam a participar da energia das repetições é o seguinte: fechem os olhos. Agora, tragam em suas telas mentais todas as coisas das quais mais amam e estão apegados, aquelas que vocês não viveriam sem. Observe uma por uma. Agora, observe cada uma delas desaparecerem. Como vocês se sentem? Estão prontos para se despedirem de tudo isso? Caso suas respostas sejam negativas, significa que vocês ainda participam e sustentam ativamente essa energia cíclica e repetitória que muitas vezes tanto criticam. Eu pergunto: vocês estão sendo obrigados a se apegarem por todas essas coisas? Se sim, quem ou o que está os obrigando? Por que vocês não viveriam sem elas? Vocês foram obrigados a se conectarem tão fortemente a cada uma delas? Façam este exercício. Se esclareça e, se perceberem alguma resistência, não se preocupem. Façam o necessário para resolverem suas dependências. Busquem se preparar para que, futuramente, vocês encontrem a felicidade genuína, que é a própria existência, é a própria companhia. Quando sentirem que estão conseguindo, voltem e refaçam este exercício. Vocês perceberão que não existe despedida, e sim sempre um até logo, pois tudo se expande. A dor que antes existia dará espaço para a compreensão, e vocês se sentirão mais livres, donos de si mesmos. Futuramente, crescendo em amadurecimento, poderão visitar várias dimensões, ver todos aqueles que um dia conviveram e transitarão por toda a criação, como verdadeiros herdeiros que são. Eu achei essa resposta bem clara, bem objetiva. Espero ter ajudado vocês que tinham alguma dúvida a respeito dessa roda de Sansara. A próxima pergunta é sobre os animais domésticos. Eu perguntei se eles continuarão, de acordo com o espiritismo, que eu também estudo. Então eu perguntei se esses animais, domésticos, esses mais próximos de nós, se eles continuarão as suas jornadas em mundos pré-históricos. Então a resposta foi o seguinte: alguns sim, mas aqueles com os quais vocês construíram uma bonita relação de amor e aprendizado mútuo já estão prontos para se encarnarem no reino hominal. O que eu entendi foi o seguinte, que alguns desses animais vão continuar a sua jornada evolutiva em mundos pré-históricos, se desenvolvendo do início da humanidade daquela dimensão, mas alguns mais próximos, que houver uma ligação, uma conexão maior, que eles já vão nascer dentro de uma certa estrutura familiar. Então alguns podem até nascer dentro ali da família da qual fez parte, da qual viveu. Foi isso que eu entendi. E a minha mentora Jurtira, ela finaliza com um recado importante para todos nós. Cuidado com as notícias. Vigiem suas expectativas. Cuidado para não caírem na mesma armadilha de sempre, a autossabotagem.
cuidem de suas vidas com mais atenção, reconciliem-se com os demais e com vocês mesmos. Ajustem a maneira com que lidam com as pessoas de seus convívios. Este é o tempo da ação. Então ela finalizou essa interação com esse recado para que a gente possa nos observar ainda mais, até que isso vire um hábito, essa vigilância mental, a administração das nossas emoções, né? Eu percebo que eles reforçam muito isso, até que com a constância isso vire um hábito para as nossas vidas, até porque essa é uma maneira de firmar a reforma íntima, de que todos nós estamos vivendo agora. Então, para a gente firmar, enraizar essa reforma íntima, a gente precisa ter constância, ter mais critério com nós mesmos, como estamos nos observando, sermos observadores da nossa própria vida, da nossa própria experiência. Então é isso, meus amigos. Finalizamos mais um conteúdo de hoje e aguardo todos vocês no próximo episódio aqui do nosso canal. Até lá! Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.